tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma série Mulheres da Bíblia, do nosso canal Confeitando Vidas. Essa série linda que o Senhor nos inspirou, nos deu de presente para meditar em tantas coisas maravilhosas que a Bíblia nos dá. Tantas mensagens lindas e de edificação, de reflexão e de mudança para a nossa vida. Eu sou a Cristiane Moura e estou aqui para partilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. O canal Confeitando Vidas está começando agora. Vamos lá então. Deus, no estudo anterior, nós falamos do cumprimento da promessa de Deus. Não foi a chamada, a vida de Sara, a primavera chegou na vida de Sara e Deus cumpriu na vida de Abraão e Sara a promessa de vir Isaque. Meditamos e foi maravilhoso o primeiro estudo. Assim como ele cumpriu a promessa de dar um filho a Sara e Abraão, ele também cumpre promessas na vida do seu povo, ele continua cumprindo promessas na nossa vida. E é importante nós refletirmos que muitas vezes para o Senhor cumprir as suas promessas, ele usa pessoas. Ele usa pessoas como canal que vai de bênção para nós, para nossa caminhada, para nossa trajetória, que vai trazer vida, gerar vida a nós. E essa palavra que o Senhor nos traz hoje está registrada no capítulo 1 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, tá? A partir do versículo 15. E eu quero trazer para você uma reflexão bem interessante assim. Quando você era pequeno, quando nós éramos crianças, a nossa mãe, os nossos pais ou algum adulto que estava cuidando de nós e que nos via fazer alguma coisa errada, ou colocar um dedo na tomada, ou mexer com um palito de fósforo, ou caminhar para um lugar, ou pegar algum objeto pontiagudo, ou vendo que a gente, como criança, estava fazendo alguma coisa que não ia dar certo, o que eles faziam conosco? Eles nos corrigiam, né? Eles nos corrigiam e nos fazia ver que o que estávamos fazendo poderia nos machucar. Quantas vezes nós fomos advertidos na nossa infância, na nossa adolescência, até na fase jovem, até hoje, pelos nossos pais, por pessoas mais velhas, para que nós não venhamos a errar, não é verdade? E nós sentimos o quê? Respeito por aquela pessoa e sentimos respeito por eles e obedecemos e atendemos a sua voz, né? E não é diferente. E a mensagem que eu quero trazer para você nesse dia é que o temor ao Senhor nos impede de errar. Então vamos ler aqui a palavra do Senhor que se encontra no capítulo 1 de Êxodo, versículo 15 até o versículo 21, que diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome de outra Puá. E disse: Quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então, nós sabemos dessa história em Êxodo 1, para quem não sabe, e para quem já sabe, vamos refletir. Nós sabemos que o povo hebreu chegou no Egito a convite de José, filho de Jacó e seus irmãos, que
haviam vendido José e toda aquela trajetória de José até chegar a governador do Egito, a ser o segundo de Faraó. E nós sabemos que ali José prosperou em tudo que ele fez no Egito. E quando houve fome na terra, a sua família estava passando fome e foram ao Egito procurar comida. E nesse interim todo, José convida seu pai Jacó e todos seus irmãos, que até mesmo haviam traído José e haviam vendido José, mas José perdoa os seus irmãos e ele agora traz toda a sua família para o Egito, que era a única terra naquele momento que havia comida, porque José havia se tornado governador e havia abastecido junto a Faraó o Egito nos seus celeiros. Então ali começa a trajetória do povo no Egito. Mas a Bíblia fala que depois de um tempo, José, toda aquela geração, ele morre. E o que acontece é que outro faraó começa a governar. E a Bíblia fala que é um faraó que não conhecia José. E aí o faraó vê aquele povo hebreu se multiplicando, se fortalecendo no Egito e começa a ficar temeroso, porque falava, se vier uma guerra, esse povo pode se juntar aos nossos inimigos e pode vir contra nós. Então o faraó começa a multiplicar muito, o povo já estava sendo escravizado, o povo estava mesmo assim se multiplicando, se fortalecendo, e faraó então se preocupa e usa estratégias de criar cargas e situações de provas e de sofrimento ao povo. E a Bíblia fala que mesmo tendo acontecido dessa forma essa estratégia de faraó, o povo ainda crescia, ainda se fortalecia. E o inimigo, ele tem estratégias muitas vezes para tentar nos destruir. E uma dessas estratégias agora de Faraó é chamar as parteiras das hebreias, que eram responsáveis em dar a vida, e ele chama essas duas mulheres, né? Ele chama elas e a Bíblia fala que ele dá uma ordem para elas. E o rei do Egito falou às parteiras, que era a Sifrá e a Puá, né? E disse, quando ajudardes no parto das hebreias e virdes sobre os assentos, se for filho, matai. Mas se for filha, deixai viva. Então o maior temor, o maior medo de Faraó, aquele grande homem poderoso ali no Egito, era que os homens nascessem. Se fossem bebês homens, meninos, elas teriam que matar, né? A Bíblia fala que as parteiras temeram a Deus. E aí é que está o grande segredo para que nós venhamos não errar. O temor ao Senhor. Apesar de ter recebido a ordem do rei do Egito, apesar de ter recebido a ordem de Faraó, apesar de estarem submissas àquele governo, elas primeiramente estavam submissas ao governo de Deus. E a Bíblia diz que elas temeram a Deus. E a Bíblia vai falar que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111 vai dizer, versículo 10, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso, e ele será louvado para sempre. Esse temor aqui não é medo, mas é o quê? É respeitar o poder e a santidade de Deus, obedecendo a sua direção. Então Deus hoje nos convida para temer ao seu nome. Quando tememos a Deus, nós evitamos o caminho errado, nós evitamos de perder a direção certa para nós. Não é verdade? A Sifrá e a Puá, o nome Sifrá significa belo no hebraico. E Puá significa esplêndido. Não é verdade? E as parteiras, temendo a Deus, conservaram a vida dos meninos. E eu fui buscar o que significa esse verbo conservar. Ele é um verbo transitivo, ou seja, significa manter em bom estado, guardar,
preservar, continuar a ter, não perder, não desistir e não expor a vida. Olha que importância da atitude das parteiras das hebreias, a Sifrá e a Puá, de conservar a vida. Deus, ele nos chama para conservar a vida, aleluia, para guardar, para preservar, para continuar a ter, para não perder, para não desistir e para não expor a vida. A vida, ela é um dom de Deus, um presente de Deus. Viver é maravilhoso. Vivemos um tempo de tantos desafios em que nós podemos refletir e ver que a vida é um presente de Deus. Um presente que nós todo dia acordamos, levantamos, respiramos, nos alimentamos, sorrimos, passeamos, adoramos ao Senhor. Aleluia. Estamos com nossa família, estamos trabalhando, lutando. Ainda que venham as adversidades, nós sempre saímos vencedores, porque quem não tem problema nessa vida? Mas Deus nos chama para não expor a vida, não é verdade? Cuidar da nossa vida, cuidar de nós, cuidar da nossa família, preservar, conservar, guardar. Olha quantas coisas maravilhosas o Senhor tem para nós. E aquelas mulheres foram usadas de forma específica por Deus naquele momento em que aquele tirano, em que aquele governador estava tentando destruir e acabar com a vida dos meninos hebreus, através de uma estratégia maligna para a destruição da vida. Mas Deus é aquele que controla todas as coisas, ele tem tudo sob o seu controle e só acontece aquilo que o Senhor verdadeiramente permite acontecer. A Bíblia fala que não cai um cabelo da nossa cabeça sem que Deus saiba, sem que Deus permita, não é verdade? Então, essas mulheres temeram ao Senhor. Eclesiastes, o livro de Eclesiastes 12, 13, vai falar: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos é essencial para o homem. Quantas coisas nós nos livramos e quantas coisas nós recebemos de Deus porque nós tememos a Ele. Se você está andando por um caminho errado, se você está vendo que lá na frente não vai dar certo o que você está fazendo, pare agora e teme ao Senhor. E busca a Deus e pergunta a Deus se pelo caminho que você está trilhando é o caminho da conservação da vida, é o caminho da preservação da vida, é o caminho onde você vai ter a vitória que você precisa. Porque se não for esse caminho que você está trilhando, o mais certo, o mais sábio, o mais correto, o da obediência aos mandamentos de Deus, então é melhor você parar e retornar para que você possa se suceder bem e ser mais feliz. Aleluia. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29 vai dizer: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Eu vou ler mais uma vez. Vamos lá? Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Olha, nós queremos ter uma descendência feliz, nós queremos ter uma família feliz. Quem quer ter uma família triste? Ninguém. Todos queremos lutar para ter felicidade, alegria, esperança e paz. Mas para isso, que possamos temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Porque certamente tudo irá bem conosco e com os nossos descendentes para sempre. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada. Elas são geradoras de vida, aquelas mulheres.
A Bíblia diz que o rei chamou as parteiras no versículo 18 do capítulo 1 de Êxodo e disse: por que fizeste isso? Por que guardaste a vida dos meninos? E elas estrategicamente responderam ao rei: as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Então aquelas mulheres falaram para o rei, mas a intenção delas era não tirar a vida dos meninos, porque elas não tinham poder sobre a vida daquelas crianças, mas o poder da vida daquelas crianças estava nas mãos do Senhor. E elas temeram a Deus e não fizeram o que o rei queria que elas fizessem. Portanto, Deus fez as parteiras, bem as parteiras, versículo 20, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe casas. As parteiras foram abençoadas pelo Senhor, porque elas fizeram o que era correto diante dos olhos do Senhor. A Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 29, e para terminar, eu quero ler com você 4, versículo 19, perdão. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a voz do que é Deus? Aqui em Atos 4, a palavra diz, Atos 3 e 4, que o coxo que estava na porta formosa tinha sido curado. E agora os sacerdotes, os fariseus, vinham contra os saduceus, contra Pedro e João, que haviam sido instrumentos de Deus para o milagre daquele homem acontecer. A Bíblia diz que aquele homem, um homem coxo, agora entra no templo saltando, cantando e louvando a Deus. E eles querem saber por quê. O que aconteceu? E Pedro começa a falar e a defender que o nome de Jesus é que faz todas as coisas. Eles falam que precisam continuar anunciando o nome de Jesus Cristo. E botaram eles na prisão. Mas a Bíblia diz que, no versículo 4 de Atos, versículo 3 e 4, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aleluia, a palavra de Deus ainda transforma e ainda restaura. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a falar desse Jesus que muda a vida, desse Jesus que desde os primórdios está realizando milagres na vida de tantas pessoas. Ele fez na minha vida e ele faz na sua vida. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ele fala: importa obedecer a Deus do que aos homens. Estamos aqui, nós não podemos deixar, no versículo 20 de Atos 4, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eles não tinham nada para acusar a Pedro e João. E a Bíblia diz que deixaram que eles fossem continuando a pregar a palavra. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Isso também aconteceu com as parteiras das hebreias. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque sabemos que Deus tem os melhores projetos e o melhor caminho para a nossa trajetória. Geradoras de vida. Que sejamos geradoras de vida. E eu quero deixar para você aqui uma mensagem final. Mesmo que o inimigo esteja tentando impedir o agir de Deus para o seu crescimento, para o seu nascimento em Cristo, Deus está interessado em você e Ele usará de estratégias divinas, poderosas, para dar vida a você. Eu quero orar com você neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu abençoo esta vida que está ao alcance desse vídeo. Ó Deus, a qual Tu tem um propósito, um chamado, uma promessa. Assim como tem para a nossa vida, também tem para aquele que está nos ouvindo.
E nós estamos aqui, Senhor, como instrumentos seus, para dar vida, vida e vida que vem do Senhor, através da tua palavra, para que a nossa fé se acrescente a cada dia e para que possamos viver o novo de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já abençoamos a todos, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Se essa palavra foi edificante para a sua vida, compartilhe com outras pessoas, curta, comente e ajude-nos nesse trabalho através do YouTube, para que nós possamos cada vez mais espalhar esperança e confeitar vidas. Deus te abençoe e até o próximo estudo. Mulheres da Bíblia, eu espero você. Um beijo, na paz do Senhor.